Opa, como vocês estão? Aqui quem fala é Camila Loreta, diretamente do novo podcast Leituras de Quinta, Mulheres na Literatura. Que bom ter você de novo por aqui. Nesse episódio, vamos conversar com a Isabela Cristo, uma autora de mão cheia de crônicas ficcionais, como ela chamou. E agora a Isabela está num processo de escrita de um romance. Nessa conversa que tivemos, comentamos 2 livros da autora, coletâneas de crônicas. Eu conheci a Isabela na pós-graduação do Instituto Vera Cruz. Nós éramos colegas de classe e como a pandemia ainda estava num pico muito alto, as aulas foram transferidas para a plataforma online. Eu lembro de olhar para a Isabela e pensar, que pessoa com cara de gente boa. E essa risada que ela tem, o modo com o qual ela se aproxima dos assuntos e movimenta as conversas, cria uma dinâmica muito interessante para quem está escutando. Eu sabia que ela era uma boa convidada, além da literatura dela, que é muito interessante. Então eu espero que vocês aproveitem essa simpatia que é a Isabela Cristo. Lembro a vocês que estávamos num espaço público, então algumas interferências sonoras vão existir. Mergulhem. É muito bonito aqui. É legal, Gostei, né? Oi pessoal, boa tarde. Eu sou a Camila Loreta, aqui estamos com a Isabela Cristo, autora do livro Vida Nada Moderna. Hoje a gente vai conversar com ela nessa Leituras de Quinta, que a gente faz toda quinta-feira aqui na Biblioteca do Centro Cultural da Juventude, a Biblioteca Jaime Cortez. Nosso encontro tem 1 hora de duração. Enquanto a gente conversa, vocês podem mandar perguntas, a gente vai tentar acompanhar. Temos aqui um público também cativo, então vamos começar, tá? Bom, Isabela, aqui na Leitura de Quinta eu costumo não apresentar as pessoas que vêm num sentido assim, Isabela fez isso, fez aquilo, fez isso. Eu deixo essa parte para os autores, para as autoras, porque é já uma pergunta que é legal para você conversar um pouco com a gente, porque um dos objetivos desses encontros é conversar como é ser mulher e como é ser mulher escrevendo, né? E nossa trajetória faz parte um pouco disso. Então, se você puder contar, assim, pra gente como foi que começou, como foi um pouco o seu caminho e como vier, né? Não precisa ser muito elaborado. Eu vou classificar meu caminho tanto turbulento, Não é, até hoje não é uma trajetória lisa, porque, enfim, eu faço o que eu atuo de profissão, é muito diferente, mas não é tão desigual da literatura. Mas, assim, o campo de atuação é muito diferente. Então, eu sou médica, trabalho com cirurgia, tive, vamos dizer assim, durante muitos anos uma certa... Não é renegar, porque a escrita, quando ela surge, ela é uma coisa natural, né? Ela é uma coisa que nasce da gente, então é inevitável, é uma coisa que faz parte da gente, né? Mas durante muito tempo eu reneguei esse próprio sentimento, em detrimento até de profissão, de estudar, de correr atrás de outras coisas de carreira. Mas a escrita sempre teve ali desde criança, desde isso, e a trajetória de todo escritor, né? Todo escritor fala isso. Então, é um lugar comum. Eu classifico que para mim foi um pouco mais turbulento, porque exatamente por eu não ter essa graduação, né? E não me sentir, vamos dizer assim, muitas vezes nesse lugar de estar apta, de ser graduada, de ter um diploma na parte da literatura, que na verdade nem é uma cobrança mais social do que interna, né? É uma coisa que vem de fora para dentro, e a literatura e a escrita é muito uma coisa que vem de dentro para fora de nós. Então, esse caminhar entre o que eu tinha dentro, o que eu queria escrever,
e o que tinha fora e que de certo ponto me limitava causou durante muitos anos atrito. Mas como eu disse, a escrita sempre foi uma coisa que é natural, é intrínseco, faz parte, né? Assim como outras formas de manifestação de arte. E então eu sempre escrevi e nesse trajeto aí de pandemia, não foi nem pandemia, na verdade o marco que eu escrevia, mas uma coisa assim, amadora. E quando eu bati o pé, que disse, não, eu vou realmente fazer isso de uma maneira não digo profissional, mas digo de me dedicar a uma coisa que eu gosto de fazer. Foi quando eu parei contando a minha gravidez. Eu tive que fazer uma parada do meu trabalho, das atividades físicas mesmo, por conta da gravidez. E aí, parada com o corpo, a mente não para. Então eu disse, não, eu vou engatar agora para a parte da literatura já que eu tenho tempo, que sempre a desculpa era, né, tempo. E aí acabei que, vamos dizer, me redescobri nessa trajetória. E hoje já não me vejo, não digo não fazendo medicina, mas não me vejo não escrevendo. Eu sei hoje que escrever é uma parte de mim, e não só uma parte de mim, mas é uma coisa que me completa e eu falo que me cura. As mazelas que eu tenho na vida, na profissão, desse lado de fora, eu consigo me curar pelo lado de dentro. Então hoje eu acho que eu estou atingindo ali o equilíbrio entre essas forças, do de fora e do de dentro, entende? E estou buscando ali esse caminho através da literatura. Ah, que legal. E muito interessante tudo que você falou. Depois a gente retoma alguns pontos. Vou mostrar aqui 2 livros, né, que a Isa lançou. Esses 2 livros, eles são coletâneos, né, ambos. Isso. E eu queria que você me contasse um pouco. Foi com uma editora? Foi autopublicação? Como foi esse processo? Esse processo foi muito engraçado, porque eu bati o pé assim, eu queria vamos lá, passar por esse período de profissionalização. Hoje eu nem já até não gosto muito desse conceito. Mas eu disse, não, vou me profissionalizar. Então quando a gente quer profissionalizar, a gente vai atrás de curso, né? Aí eu fui atrás de curso, fui atrás de assistência e tudo mais. Então assim, mas uma coisa que eu tinha certo no início, pelo menos, é que estudando um pouco o tipo de trabalho que eu fazia até então, né, o tipo de texto que eu produzia até então, eu tinha, vamos dizer assim, uma consciência de que eu queria começar com a autopublicação. A gente pode até discutir isso ali por outros motivos, né? Editoras e tudo mais, mercado do país e tudo mais. E esses livros, eles foram produzidos ali um pouquinho antes e época pandemia, né? Um pouquinho antes da pandemia. E o segundo que foi retratos na época da pandemia mesmo, auge da pandemia. Então assim, eu na verdade eu optei pela autopublicação, além de outros motivos, muito para aprender sobre o processo de edição. Porque quando a gente escreve, a gente tem o processo de criação, a gente tem o processo de escrita e a gente tem o processo de edição, e a gente tem um outro processo que é depois o marketing, né? E você quando escreve, você é um autor iniciante, você só quer escrever, você acha que tudo tá junto, que tudo é lindo, belo e maravilhoso, né? E com o tempo você vai vendo que as coisas são em etapas, né? E assim, eu acho que o Vida, principalmente, foi um livro muito de desbloqueio. Tanto desbloqueio no sentido de vou lançar o que eu tenho para escrever para o mundo, mesmo que isso seja de alguma forma incompleto, imperfeito, porque nunca vai ser perfeito, né? Mas foi muito um processo também de conhecimento e até mesmo aprendizagem sobre o processo de uma publicação, porque a gente vê um livro na biblioteca, a gente acha bonito, né? Ai, nossa, capa, tudo, edição, e a gente não tem noção das nuances, sabe? Do que é uma ficha catalográfica, de todo o processo, as pessoas envolvidas, desde capa, edição e tudo mais. Então, esse livro, para mim, ele é muito especial nesse sentido. 2 sentidos. O sentido de desbloqueio, porque é o meu primeiro livro no sentido de que eu lancei para o mundo textos aí que tinham mais de 15 anos, entendeu?
Então, e o segundo processo para aprender esse processo também da edição. E não foi por editora, foi por o Vida foi uma assistência que tem da casa do editor, né, do Eldes, que me ajudou muito, questão de modelo, capa, mas também foi muito meu trabalho, assim. Foi meu trabalho, desde revisão, de correr atrás de revisores, editar e tudo, um livro que eu meti a mão na massa, sabe? Os dois, aliás, foi um livro de mão na massa, sabe? Eu pensei assim, ó, eu selecionei um dos textos pra gente ler ao vivo. Ai, meu Deus. E aí, o que eu sugiro é que a gente leia em conjunto. Então, eu leio metade, você lê metade, tá bom? Na verdade, eu fiquei em dúvida entre dois textos, que é o Quando Eu Crescer e Estagiário. Mas eu acho que vamos no Estagiário. E aí a gente fala sobre Quando Eu Crescer e as pessoas com vontade de ler. Estagiário está na página 105 do livro Vida Nada Moderna, da Isabela Cristo. Olá, minha senhora, tudo bom? Tudo bem? Bom, comigo não tá tudo bem não, mas com a senhora está muito pior. Peraí, minha senhora, se acalme, é que eu não tenho muito jeito com as palavras, eu vim porque me mandaram. Sabe, é que os outros estavam muito ocupados, a coisa aqui tá um horror, calma. Não, senhora, eu vim com a maior boa vontade do mundo, não quero seu mal não. Eu vim em missão de paz, estou aqui porque eu preciso falar uma coisa importante com a senhora, quero dizer. Preciso não, eu tenho. Porque precisar mesmo eu não preciso. Aliás, quem está precisando ouvir é a senhora. A senhora precisa me ouvir. Olha, porque se dependesse de mim, eu nunca teria esta conversa com ninguém. Aliás, se eu pudesse escolher não ter que falar para a senhora o que vai acontecer, eu preferiria, sabe? Mas não posso. Poderia antes, mas depois que eu fiz o tal do juramento, não dá mais para escapar das verdades. É o tal do código, ética, essas tranqueiras que chamam de fazer a coisa certa. Então, estamos aqui, né? Com a maior das boas vontades. Enfim, eu aqui, nesse mato sem cachorro, tentando dizer que estou tentando fazer a coisa certa. Não, minha senhora, eu não sou certo. Eu sou tão errado ou humano quanto a senhora. Se duvidar, até muito mais. Aqui, da minha parte, não tem nada disso. De Deus na terra, não. Não, eu não sou infeliz. Acredite, eu gosto do que eu faço e quando eu decidi que queria fazer isso para o resto da minha vida, eu pensava que seria mais fácil, mas o buraco é mais embaixo. É aquela velha história de a realidade ser diferente, que tanto falam por aí. Essa tal de realidade veio como um banho de água fria descendo uns bons cubos de gelo aqui pela espinha dorsal. Tudo bem, senhora. Agora prometo, vou parar de falar de mim. Estamos aqui para falar de seu caso. Tenho más notícias. É isso mesmo. Exatamente o que a senhora estava pensando. Não, na verdade está um pouco pior do que a senhora imaginava. Quanto? Vixe, muito. Eu não queria dizer assim, mas a coisa está feia pro seu lado. Não, minha senhora, não tem cura, mas tem tratamento. Calma, Jesus, ai meu Deus, respira. Enfermeira, ajuda isso? Respira fundo. Não chore. Assim a senhora parte meu coração. Não estou dizendo que a senhora vai bater as botas. Muita calma, todo mundo vai bater as botas um dia. Isso vai acontecer para todos. Eu queria dizer, mas não era para dizer assim, dessa maneira. Minha senhora, na janela não. Senta aqui, calma. Eu sei, isso não é coisa que se fale pra gente humana. Aliás, isso não se fala nem pro cachorro. Não, minha senhora, a senhora não é um cachorro. A senhora é mais que um cachorro. Bicho, sou eu mesmo, torto desse jeito. Desculpe meu mau jeito, por favor. Eu sei que a senhora merece mais do que isso. Merece toda a consideração desse mundo num momento desses. Mais que qualquer cachorro, mais do que eu. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu sou atrapalhada. Eu aqui, deixando a senhora desse jeito. Não chora não, minha senhora, por favor. Não sou eu, é a doença. Não foi Deus. Deus não faz essas coisas. Eu não sei quem fez isso. Não sei quem fez isso com a senhora. Por quê? Por mais que eu estude todos os livros do mundo, eu não saberia lhe explicar a causa certa. Não tem. A senhora não tem culpa de nada. Não tem. Somos uns ratos, é isso mesmo, uns ratos. Minha senhorinha, não chore. A senhora já é tão forte, já frequentou aqui nesses dias tanta coisa. Não desista agora. Depois de tanto exame, tanta visita, tanta amolação. Olha, eu juro, se fosse eu no seu lugar, eu já tinha morrido só de pensar. Eu aprendi tanto com a senhora, aprendi a ser menos rato e eu ainda estou aprendendo. Não, eu não quero morrer, nem quero que a senhora morra. Se eu pudesse escolher, também escolheria a sua vida e que a senhora ficasse aqui comigo e me perdoasse de tudo isso. Sim, claro que eu quero seu bem.
Isso não é pena, é bondade. Eu quero o seu bem de verdade, para isso que eu estou aqui. Gostaria muito que a senhora e que nem ninguém tivesse que passar por tudo isso. De nada. Não, eu não estou chorando não, é só um cisco no meu olho. Eu não sei quanto tempo resta. É uma pergunta muito complexa. Posso lhe dar um número da sorte, de livro, mas a senhora viraria uma raposa. É, aquela raposa do Pequeno Príncipe. Só que ao contrário, se o seu dia chegar antes, a senhora não vai nem tomar o susto, porque a senhora não vai nem estar aqui para ver. Mas se chegar depois, vai dizer que eu lhe enganei. Por isso que eu não falo números. Isso não é essencial e não quero lhe causar mais dor. Que isso, minha senhora? Essa é a última coisa que eu faria, mentir. Não digo uma coisa dessas, eu também não sei o que vai ser. Só sei que vai ser difícil, muito difícil, mas uma coisa é certa, nós vamos enfrentar tudo juntos. Vou estar aqui do seu lado para lhe socorrer no que der e vier. Mesmo que eu não quisesse, olha que eu quero muito. Não esqueça do código. E o que a senhora vai fazer? Como assim? Vai viver, tá louca? Claro que vai. E daí? Pensa só. Já não tem mais dinheiro que valha. Já não tem mais o tempo que importe. Já não tem mais trabalho que lhe obrigue. Já não tem mais educação que lhe impeça de falar a mais pura verdade, não é mesmo? As coisas bobas e superficiais da vida já não importam. Deixe essas bobagens que se vão. Agora só importa o tempo e nesse tempo agora a senhora é livre. Livre para viver sua vida como quiser. Faça o que lhe der na telha, horas. E daí? Que seja pouco, mas que seja bem vivido. Claro, só pense só quantos vão embora sem nem dar um tchau. Nada de desânimo. Ande, levante daí. Vem aqui me dar um abraço. Vai dar tudo certo. Fique em paz. Claro, é de coração. O primeiro que um médico lhe deu, duvido. Então, venha cá. Deixa eu lhe abraçar de novo, que é para a senhora lembrar bem como é. Quero que a senhora leve essa energia consigo, tá? Até o dia que a gente se reencontrar. Mas é claro que a gente vai se encontrar de novo. Eu não sei, mas lá deve ser muito bom, é o que dizem. Eu acredito. Sim, minha senhora. Tenho certeza de que esses serão os melhores dias da sua vida. Queria que você falasse um pouco dessa relação entre... ele fala até, né? Realidade, assim. Qual que é a relação entre a sua realidade cotidiana e a escrita, né? Porque agora você está na escrita de um novo livro, né? Que por enquanto tem o nome de Mãe de UTI, né? Isso. E o pouco que eu acompanhei, né, os seus escritos desse livro, eu consigo ver uma influência muito grande no seu cotidiano na escrita. Então, eu queria que você falasse um pouco desse processo de viver uma coisa e depois escrever, que a gente viu nesse texto. É assim, né? Como eu usava, como eu falo, usava muito a escrita no lugar de extravasamento. Essa realidade, a realidade às vezes, não que eu seja uma pessoa pessimista, mas a realidade às vezes é dura, né? A gente lidar ali com situações difíceis, né? Esse texto, por exemplo, é muito baseado, na experiência de dar notícias ruins, né? Como passar para uma pessoa uma coisa que não é boa. Como falar isso alto, entende? E a experiência do personagem, o fato do personagem ser atrapalhado, o fato do texto todo vir em um parágrafo único, então tem todas essas questões. Então, assim, a realidade é muito dura e então, às vezes eu uso a escrita muito no sentido de rever aquela realidade que foi vivida, de alguma maneira, uma forma de distanciamento, e conseguir, de alguma maneira, processar e digerir aquilo. Tentando, às vezes, no processo de escrita, cada vez mais olhar isso com um pouco de distanciamento. Porque quando a gente está vivendo a situação, é bem difícil, né? A gente está inserido com as nossas emoções, com as emoções das pessoas que estão envolvidas. E quando a gente escreve, é uma oportunidade, vamos lá, de viver de novo. Diria isso, uma oportunidade de viver de novo, de reviver aquilo que muitas vezes é uma situação difícil e tentar extrair, de alguma maneira, alguma coisa boa e produtiva de uma situação boa ou ruim, às vezes situações boas também, né? Não é tudo difícil, tem coisa. Eu falo que a medicina me proporciona as piores, mas também as melhores sensações que eu tenho na vida, né?
Então, poder transformar aí na escrita Viver de Novo, mesmo que seja de uma forma diferente, cadenciada, distanciada, o que foi aquela realidade pontual naquele momento. E dessa coisa da realidade distanciada, eu acho que tem uma escolha, né, clara nesse texto, que é um pouco diferente, bem diferente dos outros do livro, né? Ele é um texto um pouco único no livro, até escolhi para te perguntar isso, porque eu acho que você teve uma escolha específica que você falou num parágrafo só, as linhas todas seguidas, muita pontuação, que ajudam a gente a entender o estado, né, de espírito desse estagiário, né? Você teve uma escolha de não mostrar nenhuma fala da senhora que está recebendo essa notícia, né? Então, de uma certa maneira, é como se você estivesse num tipo de fluxo de consciências, né? Num tipo de fluxo de consciência que talvez, você falando, né, revisitar, né? Quando a gente revisita, às vezes a gente recria a situação. E aí, recriando é sempre um fluxo de consciência, né? Então, parece muito aproximado, assim, o modo que você escreveu parece aproximado de como é quando a gente pensa, né? Uma coisa ligada na outra. E ao mesmo tempo a gente tem capacidade de olhar para essa senhora e saber exatamente quem ela é, né? O que está acontecendo com ela, onde ela está, qual que é a situação de vida. Notícia. A notícia. E assim, falando sobre isso, interessante, porque ele em nenhum momento ele fala qual é a doença, qual é o tempo e qual é a notícia, de fato, né? Porque ela fala, né, essa voz off que a gente não ouve, eu vou morrer. E ele fala, não tô falando que você vai morrer agora, mas então quando? E o seu livro, isso é uma coisa que está no livro inteiro, em quase todos os textos, né? Que você fala o tempo inteiro de coisas que não aparecem, né? Então, por exemplo, eu até anotei aqui no shopping, quando tem o código preto e branco, a gente não sabe o que significa o código, o que aquele casal daquele conto está fazendo ali de errado, eles são pobres, eles não têm estilo, o que aconteceu, né? E isso acontece em outros, muitos, né? Então tem um pouco essa temática que perpassa o seu livro inteiro, né? Você percebeu que você estava escrevendo textos que revisitavam sempre esse lugar, que de uma certa maneira tem um certo mistério sempre em todos os seus textos do que se está falando de fato? Ou foi uma coisa que você talvez tenha percebido depois? Não, foi isso, meio que depois. É que assim, eu tenho muito assim um lugar também, é aquela história do fora e dentro, né, se contrastando. Tem muito lugar que em muitas situações a gente corre o risco ético, né, de eu não poder, vamos dizer assim, falar de cara a realidade que eu acho que a minha realidade pode ser diferente da realidade comum, vamos dizer assim. Então tem o risco ético de eu citar nomes, citar situações e identificar, né? Isso dentro do hospital, dentro dos hospitais, das situações. Mas eu acho que de alguma maneira esse meu ocultamento acabou refletindo nesses textos, entende? E eu acabei fazendo isso no início inconsciente. Depois, né, do processo que eu fui desenvolvendo realmente isso, né, na parte principalmente da crônica. E aí eu fui descobrir que o que eu fazia tinha nome, que é crônica ficcional, né? Porque a crônica em si é um gênero lá que é muito marcado pela realidade, pelas minúcias, pelo cotidiano. E eu faço isso, mas eu faço isso inventando às vezes um cotidiano, baseado numa realidade, né? Que é a crônica ficcional. Então assim, no início o processo não foi foi natural, automático. E tem realmente, né, se você parar para ver, sempre tem um lado oculto. Mas não diria oculto, eu diria aberto. Uhum. Tem certas coisas que eu prefiro não entrar num critério de julgamento, vamos dizer assim. O que é certo e errado? O que é chegar com uma pessoa e falar que ela tem uma doença terminal, que a vida dela vai acabar? Qual é a maneira melhor de fazer isso? Será que ele está certo? Será que ele está errado? Será que levar um rapaz jovem, um velho, um mais experiente? Entende? Então assim, eu deixo muito a cargo de quem está lendo,
eu passo situação, vamos dizer assim. Às vezes com essas nuances, às vezes com ironia, com um pouco de sarcasmo e humor. Eu acho que tem uma coisa muito que perdura no livro todo, é meio que essa coisa trágico-cômica, né? Tem um pouco do humor sempre. Ou seja, dentro do texto não tem, assim, não necessariamente você tem na sua cabeça quando você está escrevendo qual era a doença dela, quanto tempo ela ia morrer. Esse texto em si, não, esse eu tinha. Você tinha? Tinha, mas eu não queria, Você simplesmente não colocou isso no texto. Não coloquei. Tem nem, uma dica do que é, né? Deixei assim. Sei lá, dicas acho que talvez tenha, mas enfim, eu não quis taxar, sabe? Aquela coisa assim de taxar e dizer, deixa a pessoa que está lendo, tá acompanhando esse narrador, personagem, porque na verdade o personagem mais interessante ela é um personagem, né? Mesmo sendo um narrador, o personagem acaba sendo paciente, a gente consegue, né, ver ela ali. Mas deixa o leitor acompanhar exatamente esse fluxo de consciência desse narrador personagem ali confusinho, né? O estagiário, o jovem estagiário indo lidar com uma situação difícil. E aí, pegando essa coisa da crônica ficcional, né? Você então tem... Esse aqui também você considera um livro de crônicas ficcionais? Sim, esse é mais ficcional ainda do que o retrato. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão da crônica, porque você tem uma diferenciação entre conto e crônica. E por que você acha que você vai continuar escrevendo crônicas? Agora você está escrevendo um romance. Como que está a sua vivência em relação a isso na literatura? A crônica, eu não me vejo não escrevendo crônica. É que a crônica para mim é muito lugar, vamos dizer, é o diário do escritor. Entende? Só que é o diário editado na minha cabeça, então assim, eu não me vejo não escrevendo crônica. Eu comecei escrevendo crônica, acho que eu lembro, assim, muito bem do dia que eu li a sexta série, uma crônica chamada Notícia de Jornal, do Fernando Sabino, que ele fala sobre a primeira frase é: um homem morreu de fome. Leio na notícia de jornal, o homem morreu de fome. E aí eu fiquei tão impressionada com o fato de que eu poderia falar sobre coisas do dia a dia, coisas ruins ou coisas impactantes, ou aquilo que me desse na telha, até opinativo, no formato de crônica, entende? Então a crônica foi meio que um gênero de libertação, assim, pra mim. Ela é o que eu, por exemplo, vivo uma coisa, me dá o sassarico, sento, escrevo e mando o texto, né? Então assim, e muitas vezes não é nem a questão assim de publicar nem nada, é uma questão, é a alimentação, a íntima minha com o meu modo. A gente é muito forte nesse gênero. E a gente tem, exatamente, às vezes eu acho que por termos uma realidade latino-americana difícil e por termos esse humor. E a crônica tem muito desse olhar a realidade com uma poesia e com um distanciamento, né? E olhar o cotidiano, as coisas pequenas, com uma poesia e com um distanciamento. E às vezes com humor, e aí o trágico vira cômico e você tá rindo disso e às vezes tá fazendo a notícia do jornal e publicando. Então assim, eu não concordo com a crônica como sendo um gênero menor, eu acho muito injusto até, porque nós temos cronistas maravilhosos, inclusive, e eu acho que a gente faz isso em português muito bem, sabe? A gente utiliza esse artifício com um poderio muito grande, sabe? E não me vejo não escrevendo crônica. Ela é um lugar assim de até um certo conforto pra você, né? É uma zona de conforto. A zona que não é conforto é o romance. Assim. Eu acho que pra ninguém, né? Uma zona de conforto. A zona de atrito ali é o romance, né? Mas é como eu falei, acho que são produções distintas, né? E o conto tá ali, vamos lá, no meio. A novela ali tá entre os dois, ali, né? Indecisa, é mais ou menos isso. Falando um pouco mais desse livro, e uma dúvida que eu tenho. Bom, como eu não fiz a apresentação no início, a Isa, ela nasceu num contexto não sudestino, né? Ela vem do norte, né?
Você nasceu em Belém do Belém. Pará, né? Belém do Pará. A Isa, então, nasceu em Belém do Pará. E eu achei curioso que nesse livro não se cita, assim, né, o seu território. Tem no Quando Crescer, né, eu acho que tem uma leve impressão ali, mas só porque eu te conheço, eu percebo isso. Mas foi uma escolha? Como que você olha para isso? É que assim, eu tenho assim, algumas coisas é inevitável, né? Algumas coisas da nossa terra é bem intrínseco, mas em termos de escrita, esse livro em si, quando eu escrevi, eu já estava completando ali uns 8 para 10 anos de São Paulo, né? Então eu tô meio contaminada já pela cidade de São Paulo. Mas assim, nem é de propósito, não. Eu até tenho coisas que eu produzo de narrativas, né? De lá, da nossa cultura lá e tudo mais, mas acaba que eu acho que foi mais uma questão assim, de escolha por temas, sabe? Eu acho que o livro, principalmente as coletâneas, elas têm que fazer um sentido horizontal. Acho que coletânea tem que fazer muito sentido em conjunto, né? Os textos, de alguma maneira, eles têm que conversar entre si. E eu até tenho alguns textos, e esses textos que eu tenho assim, mais a questão cultural, produção de lá, já é um outro projeto, entende? Que até é um outro projeto também de crônicas ficcionais, está meio parado porque, enfim, o romance não deixa a gente escrever e fazer edição de nenhum outro livro, mas tudo bem. É mais a questão, eu acho que é um distanciamento de muitos anos, né, fora, e é uma questão assim, de seleção por textos da coletânea que conversavam entre si, né? Eu acho que mais do que a força cultural que eu posso trazer do norte, eu acho que eu posso trazer, que eu trago comigo, que eu acho que é uma impressão, né, que eu trago comigo, que embora eu esteja muitos anos em São Paulo, eu tenho um olhar estrangeira. Exatamente por ter essas raízes fora. Então, por mais que eu more aqui, que tenha um filho aqui, eu sempre acho de alguma maneira que meu olhar é meio estrangeiro. E isso às vezes me permite esse distanciamento, que me permite eu reolhar essa realidade e às vezes escrever coisas que eu às vezes me vejo surpresa de escrever coisas, mesmo que essas coisas sejam sobre São Paulo muitas vezes. Então eu acho que Belém está comigo nessa raiz de origem e de olhar estrangeiro, de trazer às vezes um olhar, tipo valores, um estranhamento, sempre um estranhamento por minhas raízes serem diferentes daqui, e aí isso me dá um olhar diferente, e esse olhar diferente acaba também me ajudando na produção, mesmo que eu fale coisas que não sejam sobre Belém. Sim, muito interessante, acaba sendo quase como estrutural, né? Coisa estrutural da sua escrita, né? E isso acho que se revela várias vezes pelo menos eu vi aqui um olhar sempre dos personagens que olham de fora, né? As situações, como se eles estivessem numa câmera fora, olhando. Eu tô uma câmerazinha ali fora, eu olhando eu tô olhando ali aquele cara com cachorro, entende? Então é muito isso, assim, é aquela história, né? São Paulo é uma cidade grande, uma grande metrópole. Eu falei, tem um filho que nasceu aqui. Mas a gente ela ainda nos surpreende no dia a dia, né? Ela é uma cidade que tem a capacidade de cada dia, se você, dependendo de onde você estiver no tempo e espaço, você pode ser surpreendido. Sim. Né? Então esse olhar estrangeiro, eu acho que é uma grande, até um poder especial, uma dádiva que eu tenho, que eu acabo utilizando na escrita. Legal. Na capa a gente tem essa imagem que é muito clássica do cinema, né, do Chaplin. Foi uma sugestão de alguém ou foi sua ideia mesmo? Porque daí o relógio, para quem não lê o livro, o relógio vai, em cada crônica ficcional, o relógio vai mudando o horário e o Chaplin, né? Que na verdade eu não sei se é o Chaplin, né? Mas vai tentando mudando, controlar o tempo, né? Tentando controlar o tempo. Isso. Essa imagem, na verdade, ela foi quando eu viajei. Eu tinha viajado
E aí eu tirei uma foto desse relógio numa viagem. E eu achei muito interessante porque o carinha, né, tava no ponteiro ali. E é realmente o Chaplin tentando controlar o tempo. Vou contar um segredo. Esse livro, na verdade, não ia se chamar Vida Nada Moderna. Ele ia se chamar Tempos Desmodernos. Eu até hoje, talvez até hoje me arrependa de não ter realmente colocado esse título, né? Se eu puder dizer qual que é a guia dessa coletânea. É sempre um tom de ironia a respeito de algum fato da vida moderna, contemporânea. Não moderna, né? Contemporânea. Só que a gente fala tempos descontemporâneos ia ficar muito longo. E quando a gente coloca a imagem da palavra moderno, a gente acaba aventando a mesma imaginação do contemporâneo, né? Então, assim, o que eu queria dizer era, bom, a gente tá achando que é moderno, mas não é nada moderno, porque nada mudou, a gente vive as mesmas tragédias, a gente vive as mesmas ironias, né? Então, o livro, ele é muito disso. E essa imagem, foi a imagem que eu tirei, essa foto do relógio, quando a gente foi escolher a capa, eu falei assim, olha, o nome do livro seria Tempos Desmodernos, mas eu gostaria, tipo, de alguma imagem que aventasse tempo, né? E aí eu lembrei dessa foto, e aí ele transformou essa foto em imagem, e o Eldes teve a ideia, não foi minha, foi do Eldes, de ter a ideia de cada capítulozinho o relógio ser equivalente ao número do capítulo. Eu achei ótimo, achei muito legal. E aí cada capítulo tem o reloginho, que é essa história do homem tentar ser moderno, tentar controlar o tempo, tentar dar conta da modernidade das vidas, da correria, e no final das contas não dá conta. Agora, nesse momento, como que evoluiu, né? Porque aqui nos encontros, muito do que a gente fala é um pouco para gerar exemplos, para que as pessoas que estão vendo e que acompanham tanto no Instagram, aqui na biblioteca e depois os vídeos, possam pensar sobre o que é ser escritora, né? Porque muitas vezes a gente tem essa imagem etérea do escritor no topo da montanha, sofrimento, sozinho, tomando um copo de vinho e com bigode, ou então, né? da mesa de madeira, vendo o horizonte. Idílico, né? Então eu acho que também trazer exemplos reais, de mulheres reais, que têm trabalhos, que têm filhos, que têm uma origem. Então eu queria saber, a partir, né, dessa sua experiência com esse livro e desse outro livro, agora como que tá o seu processo de escrita? Conta um pouco pra gente. Vamos lá. Escrever não é fácil, né? A gente sabe que a escrita, exceto para algumas pessoas, mas a escrita ela não paga as contas, vamos lá, não paga os boletos. Então, muitas vezes você tem que se dedicar a outras características da profissão, mesmo que seja, às vezes, na profissão da escrita, da própria linhagem ali, mas você tem que se dedicar ao trabalho, então não é uma coisa fácil. Não vamos dizer isso, mas também não vamos transformar as coisas em uma coisa difícil. Inalcançável. É inalcançável. A gente tem hoje, na nossa realidade, uma facilidade tecnológica, uma facilidade de comunicação, que inclusive as autoras de antes não tinham, né? A gente antes escrevia, né, papelzinho, caligrafia, cartas. Hoje a gente tem simplesmente a facilidade de pegar um celular, um bloco de notas e escrever. Não que eu esteja desprezando de maneira alguma a escrita à mão, porque eu acho que é o outro caminho também. Concorre, a gente precisa trabalhar e precisa escrever, e precisa ler, porque ler é fundamental para quem quer escrever. Se você não lê, você não tem o cimento e o tijolo para construir tua casa. É basicamente isso, né? Querer, ter vontade, desejo, né? Um segundo lugar de dedicação, principalmente para mim, que não tem uma profissão que eu trabalho, por exemplo, com computador, então eu não trabalho com computador, eu trabalho com pessoas, eu trabalho fora, eu trabalho no centro cirúrgico, então a rotina, o tempo, ele concorre nessas atividades, né? A gente tem que fazer, tem que se dedicar o tempo
para aquilo que de alguma maneira te nutre e te faz feliz. A escrita é uma coisa que me nutre e faz feliz. Então, o que eu posso dizer para outras autoras, outras escritoras, é que se faz feliz você, se te satisfaz, guarde um tempo e um espaço para aquilo, entende? Que é uma questão de dedicação, de botar as suas moedinhas de tempo no lugar certo, né? No lugar que renda o que te faz bem. E como que tá isso? Você tá escrevendo um romance? Conta um pouco pra gente como que é esse romance, sobre o que ele é. O romance, ele surgiu de forma inesperada. Eu nunca imaginei, assim, de verdade, que eu sentaria para escrever. Eu até tenho um pouco de medo, sabe? Aquela minha autossabotagem, de dizer assim, estou escrevendo um romance. Mas aí eu li também em algum lugar, tipo assim, que quando a gente começa com a autossabotagem, a gente tem que falar para todo mundo que a gente está escrevendo um romance, que é para as pessoas ao redor começarem a cobrar de você, cadê o seu romance? Entendeu? Para ver se termina. É mais ou menos isso. Bom, eu não me coloco ainda nesse lugar aí de escritora de romance. É uma coisa que eu tô aprendendo, né? Mas como que tá a escrita desse romance? Ele tá ali, tá metade. Você tá me perguntando assim, de volume, de produção? Como que é a sensação de escrever uma coisa mais longa? Sobre o que é, qual é a temática? Ah, sim. O romance em si, ele fala do... Eu tô criando, né, a temática A Mãe de UTI. É uma personagem que enfrenta uma gravidez, interrompimento da gravidez, nasce com um filho prematuro, e desse filho prematuro, um filho que, não digo que não era não desejado, mas era um filho que foi desprogramado, nasceu prematuro e enfrenta o filho passando pela UTI neonatal, junto com outro personagem que é o marido dela. Produzi a primeira parte na visão dela. Eu estou tentando produzir a segunda parte, que é a visão do pai, né, dele, e pretendo terminar a terceira parte deles juntos, enfrentando a UTI. Tem fragmentos já dessas 3 partes escritos. A temática do livro gira ao torno de maternidade, paternidade, sim, mas gira também muito ao redor desse mundo médico, profissional, mundo de UTI, mundo de doença e tudo, e um pouco também sobre o fato de estar lidando com uma situação de doença, uma situação crítica desse casal, vamos dizer assim, né? Não sei quando eu vou conseguir terminar. No desafio agora de uma voz masculina, né? E aí, porque escrever a voz feminina é difícil, tem as dificuldades, mas ainda é uma voz intrínseca nossa, né? Então tô nesse lugar agora de pesquisar e ler muito agora as vozes masculinas, o que a voz masculina pode trazer para essa narrativa mais longa. Difícil? Vamos lá, é diferente. Eu diria que é um processo completamente diferente, né? Uma vez um professor falou assim, a crônica, ela é um texto curto, mas ela é um texto de uma pequena satisfação que você recebe imediato, pontual, porque quando você publica a crônica, você recebe os likes, beleza, tá o retorno. E o romance não. O romance são as pedrinhas que você vai estar lá colocando cada dia num lugar, um tijolinho que você vai construindo, e depois, quando você tiver a casa construída, que você vai poder usufruir da plenitude, do conforto da casa. Então eu tô nesse processo ainda de construir a casa, né? E é interessante você falar isso, porque eu acho que, enfim, nos outros exemplos, tanto na Virginia Woolf, que a gente leu aqui no primeiro encontro, também no encontro com a Carola, a gente cai por terra um pouco a idealização desse romancista, né, isolado, que sabe de tudo, né, que tem controle total da situação, para uma pessoa real que tem dificuldades e enfrenta dificuldades como pode, né? E também tem uma questão que eu acho interessante, que você trouxe, essa coisa de ir aos poucos, né? Eu acho que a construção do romance tem um pouco um paralelo do que você falou, desse distanciamento com a realidade, né? Quando a gente vive uma coisa, depois traz para o romance. Porque eu acho que
Eu não sei como é na crônica, porque eu nunca escrevi uma crônica, mas nos contos que eu já escrevi tinha uma coisa da satisfação também da própria situação que você viveu, como se ela tivesse tido um fim, né? E no romance não, uma coisa que se alarga, se continua, né? E aí você até perde a conexão com aquilo que aconteceu, porque é tão longa a linha do tempo, né? Entre você, entre o que aconteceu, que te inspirou, né? Não precisa ser autoficção, mas o que te inspirou. O começo da escrita, toda a escrita e o fim da escrita são anos, né? Então você acaba um pouco desassociando, né? O início já não é tão importante. A crônica fica como se fosse assim, um retrato, né? O retrato ali. E o retrato imediato daquela situação ficou registrado, beleza. O romance é um filme, né? É uma novela. E aí é mais lento, é mais... E pro autor também, né? Pra autora também. Pro autor também. É um processo. Acho que os dois são válidos. Claro. Tem muito assim, que combina com cada autor, sabe? E acho que também uma coisa que a gente começa a perceber na literatura de mulheres é finalmente uma permissão de ter um projeto de literatura, né? Não tem-se mais uma escrita feminina, não, a escrita da Isabela que está, né, sendo ali instituída uma temática geral, assim, né? Não é mais só uma coisa isolada. Eu acho assim, a gente passou por processos, literários. A gente passou pelas vozes masculinas durante muitos séculos. Isso depende também, isso também analisando ali a literatura, né? Continental, como é colocada, tipo, questão Europa, América, mas no geral as vozes masculinas, vamos falar aqui Brasil, né? Vozes masculinas, a influência lá europeia, a influência de tudo que aconteceu. E aí a gente transformou isso e aí começaram a surgir essas vozes femininas, né? Que aí eu acho também que chegou assim no pico e agora a gente no contemporâneo já está dando voz, inclusive, a não gênero, né? Do que é masculino e feminino. Não, tá dando voz às vozes. Se que elas venham do jeito que elas tenham que vir, né? Sem a questão de classificação de gênero, que elas venham de lugares até inesperados, vamos dizer. Tentando juntar as duas coisas. A crônica vem muito do miúdo, do cotidiano, do dia a dia. O romance já analisa a narrativa, a novela lá no sentido do tempo e espaço horizontal. Mas ainda querendo analisar aquele fragmento de tempo e espaço de vida em muitas situações. Sair daquela coisa de que a cultura é de repente algo de cima para baixo, de pessoas no alto de uma montanha querendo discutir a alta cultura, querendo de alguma maneira elitizar conhecimento, né? Muitas vezes o conhecimento, a sabedoria, eu não diria nem conhecimento, mas eu usaria a palavra sabedoria. A sabedoria da humanidade muitas vezes está muito mais no miúdo, no cotidiano, do que pessoas que muitas vezes, às vezes, são excluídas do contexto sociológico têm a nos dizer do que o cara que está no topo da montanha, entendeu? E a gente pode falar sobre tudo. E eu acho que a gente está entrando... A nossa revolução agora, literária, é exatamente essa. Todo mundo pode falar sobre tudo. As redes sociais estão aí para isso, né? Mas o que é válido para o ser humano absorver e transformar no que ele está absorvendo, porque hoje a gente é bombardeado por informação, mas dessas informações, o que vai melhorar a minha humanidade, entende? Que é um pouco a sua linha de trabalho, né? Acho que nesse livro a gente vê muito bem, assim. Você tem... Acho que você falou, as coisas miúdas às vezes são muito mais interessantes. Eu acho que isso diz muito sobre a sua escrita, né? Como você... coloca no pequeno as informações mais importantes do enredo inteiro, né? De um certo modo, isso se revela fundamental para as pessoas também te lerem, né? Entenderem seu projeto literário. O meu projeto literário, principalmente na parte da crônica mesmo.
sabe a mosquinha que tá passando? Não que eu queria ser Clarice, não é isso. Mas tentar extrair das pequenas, mesmo as miúdas experiências, algo que me transforme, não me transforme só, mas transforme a experiência de ser um ser humano um pouco melhor, um pouco mais sabedoria, entende? A literatura para mim ocupa muito para mim, né? Esse lugar, essa função. A gente pode também, óbvio, ler por entretenimento, por outros motivos, para conhecimento, para informação. Mas para mim a literatura é esse lugar ali de como eu posso extrair e como eu posso melhorar a minha humanidade. Eu queria agradecer, Isabela, por vir aqui hoje. Eu agradeço o convite. A gente está num ambiente público, né? Acho que é muito importante lembrar nessa sua fala final, não é? Da humanidade. Acho que é uma palavra difícil, né? O que seria humanidade, né? Como se aproximar no momento em que a nossa humanidade está sendo ameaçada pelas forças políticas, né? Há tanto tempo, né? Há tantos séculos. Mas esse é um ambiente público, então eu convido vocês O Roberto disse que adorou. Então eu convido vocês a conhecerem a biblioteca do CCJ. A gente tem um catálogo muito legal aqui na biblioteca, com muitas mulheres. E logo o livro da Isa vai estar aqui, então quem tiver interesse em ler e conhecer a biblioteca pode vir aqui. E é isso. Na próxima quinta-feira a gente vai receber a Vanessa Vascolto com o livro dela Terra Dentro. E convido vocês a também assistir na próxima quinta-feira, tá bom? Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada. Esse foi mais um episódio de Leituras de Quinta, Mulheres na Literatura. Nós conversamos com Isabela Cristo. Um recado importante. O jeito com o qual a gente mede qual é a recepção do podcast é pelos ouvintes, certo? Então, como você pode ajudar na nossa análise de recepção? Curtindo o podcast no seu tocador e compartilhando com outras pessoas o episódio. Qualquer episódio que você compartilhar já é uma ajuda pra gente. Esse podcast foi produzido, roteirizado e editado por mim, Camila Loreta, e a trilha sonora é do Marcos Frankovitz. No próximo episódio, teremos como convidada Vanessa Vascolto. Então, te vejo daqui 15 dias. Até, pessoal. Um beijo.